Pois então, podemos, além das celebridades que você vai fixar aí para sua vida, para tomar café na sua cozinha e para colocar em todo o texto, além dos contextos-chave para você colocar em todas as introduções ever and ever, sempre que você for escrever, nós ainda podemos separar repertório por eixo. O que é eixo, professor? Eixos são as macroáreas em que os temas se inserem. Nós temos basicamente 8 eixos. Quais são? Infância, segurança, economia, meio ambiente, minorias, educação, cidade e saúde. Ou seja, são as macroáreas em que os temas se inserem. Os repertórios já discutidos dessas celebridades, desses conceitos universais, encaixam para a maioria deles. Mas eu acho que eu ainda posso te ajudar mais um pouquinho se eu definir aqui um conceitozinho básico para você usar em cada um desses eixos. O que você acha? Porque não existe tema, não existe tema que fique fora desses 8 eixos. Garantido, certeza absoluta, né? Então vai facilitar bastante se você souber, né, para qual repertório usar dentro de cada eixo. Vamos separar então? Para eixo infância, qual é um dos melhores repertórios de todos os tempos para nós encaixarmos? Bom, eu acredito que seja o fato de as instituições que orientam a infância e orientam a formação da nossa vida de uma forma ampla já não funcionarem de forma tão eficaz como antes. E qualquer pessoa aí que já tenha passado dos 30 e poucos, se houver essa audiência, vai saber do que eu estou dizendo. Que nós saímos de modelos institucionais muito rígidos, como a estrutura de família, de escola e de organização de sociedade, para modelos cada vez mais flexíveis, beirando a inexistência. Em alguns momentos, parece que essas instituições que controlam e direcionam o comportamento não estão lá tão eficazes como antes, não é? Até porque a criança, inevitavelmente, gosta de testar os limites que ela possui de ação. Ela precisa testar, ela precisa saber qual é a fronteira da liberdade dela. Então ela testa, ela vai, quando ela encontra uma barreira, ela para. Então ela entende, até aqui eu vou, daqui para frente chinelada. Hoje não temos nenhum tipo de fronteira que determina qual é esse caminho. Ou essas fronteiras são raras, ou muitas das vezes deixam crianças e adolescentes mais perdidos do que orientados. Bom, a essa falência das instituições, Zygmunt Bauman dá o nome de instituições zumbi. O que significa o zumbi nessa história? Significa que essas instituições estão todas entre nós, porém não necessariamente funcionando. Então, meio vivas, meio mortas. Deveriam nos orientar para a vida, para as organizações sociais, para o universo do trabalho, para a dimensão de cidadania, para a obediência às leis, mas nem sempre orientam. Então, a maioria das crianças, adolescentes, tenta encontrar esses limites ou essas orientações em espaços talvez para além das instituições, dentro do espaço virtual, dentro de comunidades virtuais, e isso acaba sendo cada vez mais perigoso, como efeito da 4ª Revolução Industrial. Então, essa falência das instituições ou essa relativização dessas instituições zumbi pode ser uma das maiores marcas dessa época e pode ser um dos maiores prejuízos a uma gestão saudável, equilibrada e bem orientada da infância e da adolescência. Repertório 100% aplicável a qualquer tema que tenha a ver com a dimensão da infância, ok? Instituições zumbi, Zygmunt Bauman. Para além disso, segurança pública. Qual dos melhores conceitos para nós trabalharmos temas vinculados à segurança pública? Olha, meu senhor, melhor área, liberdade. Até porque nós sabemos que boa parte do que escapa à legalidade envolve o uso excessivo das liberdades, né? Ou seja, nós vivemos em uma sociedade que paradoxalmente oferece liberdades, mas as controla por meio da lei. E muita gente não conhece esse controle, ou não sabe exatamente até que ponto ele deve ir. Então esse descontrole no uso das liberdades é um dos argumentos mais fortes
para se falar sobre qualquer tema envolvendo segurança pública, principalmente na relação da população com a segurança, seja de crimes cibernéticos, seja do campo do tráfico, seja de qualquer campo que você queira. Quem fala muito sobre isso? Bom, a maior autoridade nesse departamento é John Stuart Mill. John Stuart Mill é uma das maiores referências, inclusive para o nosso Código Penal, promulgado em 42, velhinho, coitado, meio defasado, né? E uma das referências no debate sobre liberdade. Stuart Mill comenta o princípio do dano, que é um dos conceitos mais fortes para a área. Segundo Stuart Mill, a sua liberdade só pode ir até onde começa a liberdade do outro. Então nós não vivemos no modelo de sociedade que sustenta a liberdade plena. Você não pode fazer o que você quer quando te dá na telha. Nem quando você faz 18 anos, nem quando você faz 30 anos, nem quando você é pobre, nem quando você é rico, nem quando você existe. Democracia não admite isso. A liberdade é contida pela liberdade, é limitada por outras liberdades. Infelizmente, nesse cenário social, nós vemos uma defesa muito grande dessa liberdade extremada. Eu falo o que eu quero, eu escrevo o que eu penso, atura ou surta. Não, isso aí é a postura de adolescente desequilibrado. Isso aí não existe nessa sociedade, simplesmente não existe. E romper com essa contenção das liberdades é extremamente perigoso. Beira a ilegalidade, beira a brutalidade, beira a incivilidade, a civilidade, beira o descontrole dessa estrutura de sociedade tal como nós conhecemos. Então lidar com segurança pública não é só prender bandido, mas é orientar sobre o uso saudável das liberdades, que nós infelizmente não conseguimos. Ou se você quiser deixar o Stuart Mill e falar de Sartre, Sartre menciona, por exemplo, que liberdade traz angústia, principalmente se ela não vier com responsabilidade. Qual angústia? Dá uma olhadinha nos presídios que você vai entender a angústia, né? Então, liberdades contidas por liberdades. Princípio do dano. Compreendido? Então, essa é uma das matrizes para você falar de segurança pública, seja lá qual for o tema, seja lá qual for o recorte. Para além de segurança, economia. Os temas de economia são mais raros nas provas, felizmente, porque discutir, pelo menos para mim, né? Qualquer dinâmica econômica é bem mais penoso. Mas uma das matrizes que eu posso trazer como apoio para quase tudo que nós escrevemos, ou para quase tudo que envolve esses temas, é a forma como a economia molda a cultura, ou molda a nossa forma de existir em sociedade. Eu tenho dois pensadores para isso. O meu preferido é Antônio Gramsci. Antônio Gramsci comenta sobre hegemonia cultural. O que ele discute nesse conceito? Ele menciona que economias fortes modulam a cultura. Padrões econômicos soberanos determinam qual é a cultura soberana. Então, os nossos modos de vida, a nossa forma de pensamento, a nossa forma até de comemoração envolve a dinâmica econômica. Então é bastante perigoso o modo como nós direcionamos as nossas relações econômicas, porque elas vão determinar as nossas relações sociais. Veja hoje a forma como a moeda se desmaterializa em bitcoins, em PIX, em cartões e tudo mais, molda a forma como nós lidamos com o dinheiro e a forma como nós entendemos o consumo. Já que o dinheiro é virtual, a nossa dimensão sobre os gastos é menos concreta e o endividamento da população é muito maior. Tá vendo? A forma como a economia se desenvolve é a forma como a sociedade se comporta. Da mesma forma que nós vemos economias hegemônicas, como a estadunidense, determinando os nossos modos de comportamento agora, já que o nosso modo de vida é o modo de vida americano. Nós somos o American Way of Life. Afinal, até o que a gente gosta de comprar é mais ou menos o que por lá também gostam, ou o que a indústria por lá determina, né? Então, a forma de vida é semelhante, né, Sr. McDonald's? MC Donald está reinando por aqui, sabemos. Determinação de quê? Economia hegemônica, cultura hegemônica. Mais ou menos isso. 100% aplicável para qualquer tema da área econômica, combinado?
Para além da economia, qual eixo? Meio ambiente. Meio ambiente é cobrança intensa, até porque ela vai sendo destruída, né? Convenhamos, está sendo destruído. Eu acredito que um dos conceitos mais práticos é do incrível Ulrich Beck. Ulrich Beck menciona o fato de nós pertencermos hoje a uma sociedade global de risco. O que significa estarmos numa sociedade global de risco? Significa que boa parte dos impactos ambientais produzidos é irreversível, não dá para voltar atrás, né? As matas já devastadas não vão se erguer, os oceanos poluídos não vão se limpar. Da mesma forma que a temperatura da Terra já aumentada não vai reduzir. Então os impactos já são irreversíveis. E o pior problema de tudo é que nós não temos especialistas em risco. Ou seja, pessoas dedicadas em cada uma das nações a lidar com o impacto da destruição. Então nós vivemos hoje inúmeras catástrofes. A própria pandemia da Covid-19 já é uma delas e não tem especialistas suficientes para reverter o processo. Veja, nós passamos 2 anos ou mais lidando com isso, vamos lidar com isso por mais décadas e não há especialistas suficientes para nos prevenir ou para lidar com o risco ou para nos organizar e manter a sobrevivência da humanidade. Faltam os especialistas e, claro, faltam medidas precaucionárias, faltam medidas de prevenção. Infelizmente, nessa sociedade, a gente não previne, a gente trata depois que a tragédia está feita, né? Sabemos aí dos inúmeros desastres ambientais, urbanos, que só são remediados depois que milhares de pessoas estão mortas, desabrigadas ou afetadas pelo problema, depois que o impacto social, econômico e humano foi gigantesco. E as medidas de precaução, onde é que estão? E para evitar que isso ocorra? Então, resumindo, uma sociedade global de risco envolve danos irreversíveis, ausência de especialistas e, infelizmente, a ausência de medidas de prevenção, de medidas precaucionárias. Isso aí é argumento fortíssimo para você usar em qualquer tema que diga respeito a meio ambiente, certo? Além da questão meio ambiente, nós temos o eixo minorias. Para você que não sabe o que é uma minoria, minoria não é em quantidade de pessoas, é em representatividade legal. São grupos que sofrem determinados tipos de preconceito, violência, discriminação, desigualdade e não têm ainda políticas públicas ou recursos para lidar com isso. É uma das realidades mais comuns por aqui. Até porque, num país em desenvolvimento, com abismos sociais tão profundos, o que nós mais temos registros são de minorias, não é não? E caem aqui como minorias, mulheres, negros, índios, da mesma forma que pessoas com deficiência, pessoas que vivem com HIV, enfim, inúmeros grupos. Assim como a própria criança, que eu separei como eixo à parte, em função da quantidade de problemas que vivem. Qual é o principal argumento para essa base minoritária? A Constituição é uma ótima, mas eu já usei em outra aula, vou deixar ela para lá. Vou pegar outra. Vou pegar a matriz do Darcy. Darcy Ribeiro foi um dos maiores sociólogos e historiadores da nossa formação brasileira, e ele dizia que no projeto de democracia brasileira, milhares de brasileiros ficaram de fora. Contraditório, não é? Esquisito pensar que democracia é garantir justiça social e igualdade para todos, e milhares de brasileiros não entraram nesse projeto de democracia. Então nós vivemos o paradoxo da democracia excludente, que envolve, teoricamente, todas as pessoas, né, na organicidade da lei e das instituições de justiça, mas que não consegue aplicar esses direitos de forma equânime. Então, essa disparidade é a marca desse Brasil brasileiro, né? Ou como diria Elis Regina, o Brasil não conhece o Brasil. Milhares de brasileiros acabam não tendo muitos direitos nessa terra. Essa disparidade é uma das matrizes maiores. Talvez porque, sei lá, a gente tenha feito uma democracia muito idealizada, pensamos pouco sobre a prática. Talvez porque nós tenhamos feito uma democracia muito apaixonada,
né, em aversão ao regime militar e não tenhamos pensado em como, de fato, incluir minorias discriminadas desde que esse país existe. É uma das maiores lacunas e uma das maiores feridas da nossa organização social, certo? Então, Darcy Ribeiro, fino. Além de minorias, educação. Qual argumento eu posso usar em todos os textos a respeito de educação? Bom, não consigo falar de educação sem tocar em Paulo Freire, que eu acho uma das melhores referências. Eu mencionei sobre aprendizagem significativa, que eu considero um dos argumentos mais fortes, e eu vou voltar a ela, me desculpe, mas eu não posso deixar de fora. Melhor dos argumentos. Até porque uma das maiores falhas na educação brasileira é o fato de ela não ser proposta para o que precisa ser proposta. A educação precisaria tornar as pessoas autônomas, né? Paulo Freire tem uma obra inteira falando sobre pedagogia da autonomia. O que é autonomia? Te dá ferramenta para você trabalhar. Te dá ferramenta para você defender seus direitos. Te dá ferramenta para você conviver em sociedade. Mercado, política, justiça. Percebeu? Para você não precisar depender de ninguém. Pra você poder fazer suas coisas sozinho, sem sofrer injustiça. No entanto, infelizmente, nós não recebemos essas ferramentas. E em vez de nós termos uma educação que promova a autonomia, nós temos uma educação que, infelizmente, não promove muita coisa e nos mantém ainda numa condição meio estúpida, incapazes de lutar por nossos direitos, de lutar por um bom emprego ou de lutar mesmo por uma convivência saudável e produtiva em sociedade. Então, esse disparate entre uma educação para a autonomia e uma execução ainda tão falha é uma das principais matrizes para você escrever sobre qualquer tema que envolva educação. Infelizmente, nós ainda não educamos as pessoas para serem livres, para serem autônomas. E toda educação deveria ser libertadora, para você poder cuidar da sua vida sem precisar de escora, sem precisar de amparo, para você ser forte o bastante para lidar consigo mesmo e com as suas necessidades. Ainda não veio, né? Está esperando, quem sabe um dia. Bom, para o eixo cidade, espaço urbano reina, né, nos nossos debates quase sempre, eu creio que um dos teóricos da Escola de Chicago seja fundamental aqui. Para você que não conhece muito de sociologia, Escola de Chicago é uma escola de sociologia cujos teóricos são dedicados a entender a dinâmica do espaço urbano, ou entender como o espaço urbano evolui e de que maneira ele cria tantos problemas para a vida em sociedade. Um dos meus teóricos preferidos dentro da Escola de Chicago é o Anthony Giddens. O Anthony Giddens comenta sobre um determinado paradoxo chamado Paradoxo de Giddens. Adoro, fantástico para todos os textos. O que é o paradoxo de Giddens? É o fato de que o espaço urbano oferece uma realidade ameaçadora, doentia, tóxica, difícil de manobrar. Se você pensar que o custo de vida urbano é altíssimo, nós somos expostos a estresses que minam a nossa resistência psicológica, nós vivemos sempre na beira da loucura, do cansaço e do estresse, da mesma forma que a cidade nos expõe a riscos de segurança, a dificuldades de moradia, a dificuldades de mobilidade, né, com trânsitos cada vez mais engarrafados, a problemas de saúde cada vez mais graves pelas contingências urbanas. É péssimo. Quanto maior a cidade, pior a qualidade de vida. E se você é pobre, então, pior ainda, né? Pior ainda. No entanto, nós somos sempre mantidos pela esperança de um amanhã melhor. Vai que eu sou promovido, vai que eu ganho na loteria, vai que um tio rico me deixa uma herança. Então, nós convivemos com a ideia de que é preciso manter esse sacrifício em nome de um sonho, em nome de um ideal ou de uma expectativa de melhora. Então, nós vivemos esse paradoxo de uma qualidade de vida questionável, sustentada pela esperança de dias melhores. E nessa esperança de dias melhores, nós nos sujeitamos a tudo de ruim que a cidade acaba proporcionando.
do nosso desgaste, do nosso envelhecimento precoce, das nossas depressões, ansiedades, bipolaridades e companhia. Afinal, a gente sonha com um amanhã melhor, a gente tem esperança, né? Por isso nos mantemos, certo? Então, é o melhor dos argumentos para você usar em qualquer texto que diga respeito à dinâmica urbana, sem contar as revoluções industriais que eu falei mais cedo, a base da Constituição que eu já te mencionei, e uma série de outros argumentos universais que cabem aqui. E por fim, nosso último eixo, saúde. É o eixo mais comentado nos 2 últimos anos, já que nós estamos vivendo um colapso de saúde, não é? Vou me aproveitar do colapso de saúde, claro, para construir um argumento, e você deve imaginar que um dos melhores argumentos está apoiado no SUS. E olha, o que você fala sobre o SUS é exatamente o que você fala sobre a Constituição Federal, em que a própria lei do SUS foi inspirada. A Constituição foi promulgada em 88, a lei do SUS, a lei 8080, foi promulgada em 90, nos anos 90. O que acontece com a lei do SUS? É boa? É boa. Não é boa não, ela é ótima, ela é exemplar. É um dos melhores códigos de saúde pública conhecidos na história desse planetinha. Fantástica. O entendimento sobre prevenção, o entendimento sobre humanização da saúde, sobre a descentralização do atendimento, sobre a redução do modelo hospitalocêntrico, ou seja, de se preocupar mais com as comunidades, mais com as pessoas, do que necessariamente com as pessoas dentro do hospital, sabe? Investir mais nas pessoas. E é um modelo calcado em promoção de saúde. Vamos fazer as pessoas ficarem bem? Vamos tornar a vida em sociedade saudável? Em vez de esperar que as pessoas adoeçam para nós enfiarmos todas elas dentro dos hospitais? É um modelo fantástico, lindo, pautado em prevenção, em cuidados, em humanização, em altos investimentos. Fantástico. Só que, né? Não funciona. Novidade, não se aplica. Embora o modelo seja extraordinário, a prática dele é tão falha quanto a da própria Constituição. A execução ainda não chegou aos patamares que nós esperávamos. E talvez você diga, mas na minha cidade tem ótimos hospitais públicos, os postos de saúde têm excelentes atendimentos. Talvez na sua cidade. Mas eu já mencionei, Darcy Ribeiro, sobre o fato de nós vivermos em múltiplos Brasis. Há locais onde nem unidades de saúde existem, nem especialistas nas áreas necessárias existem. Então, o fato de haver na sua cidade não significa que é nas outras. Eu não entendi a excessiva romantização do SUS nas redes sociais, do viva o SUS, viva o SUS, viva o SUS. Ninguém falou que vai fechar o SUS, enfim. Mas, de toda forma, há uma romantização dizendo que ele é incrível, mas não há percepção sobre o fato de ele não ter a aplicação necessária. Sobre o fato de não haver investimento suficiente, sobre o fato de a administração do sistema de saúde ainda ser bastante precária. O velho amadorismo de Sérgio Buarque de Holanda, uma ambição fantástica, um modelo megalomaníaco incrível, a prática duvidosa. Então falta muito. E essa discrepância entre uma legislação impecável e uma execução que deixa a desejar é a base para entender todos os problemas de saúde pública desse país. De sanitarismo a pandemias, de problemas de saúde mental até realidades envolvendo a higiene pessoal. Qualquer que seja o campo, cabe. Uma lei incrível para orientar as pessoas, execução falha. Com isso, minha senhora, garanto que você vai ter argumento, você vai ter ideia para encaixar em qualquer tema da sua vida. Enem, concurso, vestibular, seja lá o que for. Você vai saber escrever. Você tem argumentos de base, você tem estruturação. Combinado? Combinado então, dominando os eixos.